Saúdo meus irmãos com a paz do Senhor Jesus, que Deus o abençoe a todos que há de ouvir essa mensagem, que a paz do Senhor esteja conosco, primeiramente pedindo perdão pelas nossas falhas, pensamentos e obras que não tem agradado, E agradecendo por mais um dia, pela misericórdia do Senhor se renovar em nossas vidas e pela oportunidade de estarmos aqui meditando na palavra, meus irmãos? Então, hoje eu vou estar trazendo uma palavra aqui que vai estar em 2 Tessalonicenses 3, a partir do versículo 6. O título da palavra diz assim, irmãos: advertências, amém? Que é para os próprios conhecedores da palavra, é para nós conhecedores da palavra, que viemos nos consertar em nome do Senhor Jesus, porque próximo está a vinda do Senhor, irmãos? Então que Deus nos abençoe e nos dê o entendimento, que o Espírito Santo fale conosco hoje, nessa manhã, nos dê a compreensão da palavra. Irmãos, a palavra vai estar dizendo assim, advertências. Mando-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeu. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos portamos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesado a nenhum de vós, não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo, para nos imitardes. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que, se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo que, trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Mas se alguém não obedecer a nossa palavra, por esta carta, notai o tal, e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Todavia, não o tenhais como inimigo, mas ademoestai-o como irmão. Amém? Até aqui, meus irmãos. É uma palavra que já nos ensina, Já nos dá todo o entendimento como que um servo de Deus deve andar, como um cristão tem que se comportar, Glória a Deus. Aqui foi Paulo escrevendo, que bem que tem um final, a saudação final fala assim, Ora, o mesmo Senhor da paz vos dê sempre paz de toda a maneira. O Senhor seja com todos vós. Saudação da minha própria mão, de mim, Paulo, que é o sinal em todas as epístolas, assim escrevo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, aqui advertência, Advertência para o povo de Deus. Porque a palavra do Senhor já nos ensina, que o joio e o trigo vão estar juntos até o dia da consumação, até o dia de apartar o bode das ovelhas, como nosso Senhor Jesus falou lá atrás, profetizando, Então, irmãos, mas a palavra nos ensina, pelos seus frutos vos conhecereis. Então tá cheio. Porque muitas vezes que o povo de Deus, os que estão ali, que estão junto, é escandalizado, porque os gentios lá de fora, os que não crê, chamam os servos de Deus de ladrões, pastores são ladrões, todos roubam, todos fazem. Eles fazem a acepção de pessoas, o ser humano faz a acepção de pessoas. Por causa de um, os outros são condenados. Então, irmãos, aqui está o esclarecimento da palavra, que Deus, o que Paulo nos fala dentro da palavra, que ele nos orientou, a advertência. É devido a isso que acontecem os escândalos. Então, nem todos que estão lá dentro, que conhecem a palavra, vivem a palavra, Então a palavra já nos ensina muito bem, que fala assim, Paulo aqui ele está repreendendo alguns, ele mandou a carta avisando, de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente, e não segundo a tradição de nós receberam. O que ele quer dizer? Aqueles que receberam a palavra certa, a doutrina, que é o caminho e a verdade ao Senhor Jesus, que é trabalhando, dando exemplo para ganhar almas, Esses sim, mas aqueles que andam desordenados, que andam falando o nome do Senhor e vão a palavra, querendo trazer para si recursos, e são preguiçosos, não trabalham,
esses se apartai deles, porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos portamos desordenadamente entre vós, que não anda desordenada de qualquer jeito. O servo de Deus não anda de qualquer jeito. Ele tem que andar vigiando em tudo. A palavra nos ensina: vigiai e orai, né? Então fala assim, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Então quer dizer o que aqui? Que o primeiro exemplo, o servo de Deus, ele tem que trabalhar, ele tem que ter um trabalho. Ele tem que ter um trabalho, porque muitas vezes a gente diz assim: ô irmão, estou vivendo pela graça, irmão, ainda estou no vale, estou andando aí tô andando no deserto. Aí a gente convida um irmão desse: vamos, irmão, vamos procurar um emprego. Ele desaparece. Glória a Deus. Então a palavra já nos ensina, né? Então Paulo, mesmo tendo autoridade, ele trabalhava, mostrando exemplo em tudo. Ele já dá aqui, porque Deus fala, o Senhor já nos dá a saúde, a misericórdia todo dia. Então o servo de Deus, onde ele entrar para trabalhar, estando firme na palavra dele, onde ele colocar a mão, em qualquer empresa que ele entrar, será abençoado. Pelos frutos vos conhecereis. Então, fala assim, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas antes trabalhando, fadigando, trabalhando dia e noite. Aí fala assim: não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos um exemplo, né? Para nos imitardes. Aí fala assim: porque quando ainda estávamos convosco, vós mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Então aqueles que é preguiçoso, que não quer trabalhar, então não coma para sentir na pele, porque você tem que trabalhar, meu irmão. Uma coisa é você ficar sem emprego um tempo, um mês ou uma semana, um tempo ali, porque pode acontecer de não ter alguma coisa ainda, mas você vai estar procurando, você vai ter que trabalhar, se ajeitar para poder estar na obra de Deus. Então é um andar, né? Aqui a advertência nos ensina, né? Aí fala assim, porque quando ainda estávamos convosco, vós mandamos isto, que se alguém não trabalhar, não coma também, né? Aí ele fala assim, porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs, tá vendo? Então aqui já está dizendo o quê? Aqueles que não trabalham para levar o pão para o sustento, eles já andam desordenadamente, fazendo coisas vãs. Aquela pessoa que não tem tempo, que não trabalha, ela tem tempo para alguma coisa, né? Para estar falando da vida do próximo, para estar se preocupando para a vida do próximo, para estar pulando igual o macaco de galho em galho, né? Tá numa igreja num dia, tá numa congregação no outro, e aí vai, porque não trabalha, anda desordenadamente, não tem um compromisso com a congregação onde Deus o chamou, onde Deus falou, apresentou, aqui é onde você vai ter que congregar. Aí fica desordenado andando desse jeito aí, porque não trabalha, aí só vai procurar desordenança. Aí ele fala assim, a esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que, trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. Então ele está falando, olha, se vocês andam desordenados, sem trabalhar, nós mandamos para vocês, em nome de Jesus, procurem um emprego, se ajeitem e andem ordenadamente. E aí trabalhem com sossego e comam o seu próprio pão. Aí fala assim, e vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Mas se alguém não obedecer a nossa palavra, por esta carta, notai o tal e não vos mistureis com ele, para que não se envergonhe. Então ele está mandando a carta para aquele povo ali na igreja, né? Aqueles que não querem trabalhar, que vivem desordenadamente, e aqueles que servem e fazem correto, que notar que eles andam assim, não se misturei com esse povo. Eu tenho meus irmãos em Cristo, eu amo a todos, mas aqueles que eu vejo que não quer nada com Deus, porque em primeiro lugar quem não quer nada com Deus, ele não quer com a sua própria família, ele não trabalha para levar o pão para dentro de casa, para sustentar a sua família. Então tá cheio de crente preguiçoso aí, que não quer trabalhar, quer trazer o próprio pão e anda desordenadamente, só buscando fofoca. Então o alvo é Jesus, aqui ele está repreendendo a palavra, ensinando. Então, que dê exemplo em tudo. O próprio Paulo, sendo o líder da igreja, ele falou que trabalhou para dar exemplo. Não porque não tivéssemos autoridade, ele tinha autoridade para viver daquilo, mas ele optou para fazer o que é o correto. Aí eu lhe pergunto, tem tantos pastores aí, pregadores, que tem os que temem a palavra, que segue, ele tem o seu trabalho por fora. E ali na igreja é outro compromisso, é para ganhar almas, é para cuidar das almas. Mas tem outros que vivem dali supando, sungando, e maior condenação é para esse que é conhecedor da verdade. Então o próprio Paulo aqui já está dando um exemplo, né? Mas ele fala assim bem aqui no final, todavia não tenhais como inimigo, mas a demonstrai como irmão. Então eu não vou ter essa pessoa como meu inimigo. Eu vou cumprimentar, irmão, a paz do Senhor. Olha, irmão,
Vamos lá, trabalhar, tem que estar sempre, né, acordando. Agora se eu vejo que não quer nada, eu não vou me associar com ele. Porque eu já fiz a minha parte, eu tenho que seguir o meu caminho, o meu alvo é Jesus. Então ele não é meu inimigo, mas se eu já sei a conduta dele, que ele não quer trabalhar, ele é preguiçoso. O próprio, no salmista aqui, o próprio Salomão, lá em Provérbios, fala: o preguiçoso passará fome. Então é isso, irmãos. Então aqui é uma advertência para nós da igreja. Então nós temos que nos consertar. Eu agora, no momento aqui, eu saí da empresa há pouco tempo. Mas eu já estou pedindo a Deus, orando já para uma porta se abrir e estou procurando. Eu não vou desistir. Meu compromisso com Deus, a minha caminhada, é a minha caminhada com o Senhor. Sou obreiro da casa de Deus pela misericórdia do Senhor, pela autoridade do Senhor, pela a promessa da palavra que eu recebi do Senhor para poder pregar o Evangelho. Mas eu tenho a minha conduta, a minha vida, minhas contas, minhas coisas. Então eu estou procurando, eu vou estar. E Deus sempre dá, abre as portas, Deus abençoa. Busca com fé, com coragem, tenha fé. Há tempo para todas as coisas. Agora, tem pessoas que vivem o tempo todo no deserto, o tempo todo chorando, porque não examina a palavra. A palavra do Senhor diz: por falta de conhecimento, muitos dos meus serão enganados. Então, pelos seus frutos vos conhecereis. A gente identifica um falso profeta, uma pessoa, um servo que diz que teme a Deus, pelo seu andar. O que é? Pelos seus frutos. O que é o seu fruto? Se eu não trabalho, eu sou um cristão, conheço a palavra, mas eu não trabalho, estou com a saúde perfeita, pela misericórdia do Senhor, o Senhor me dá saúde, tudo para ir trabalhar, para ir buscar meu pão, meu sustento, e no trabalho vou estar andando errante aí, só falando da palavra à toa. Isso aí já dá para examinar: pelos seus frutos vos conhecereis. Então nós temos um compromisso na obra do Senhor, mas temos um compromisso na nossa casa. A palavra do Senhor diz: para você ser um diácono é uma boa escolha, mas para isso põe em ordem primeiramente a tua casa, para poder ter a autoridade de pôr ordem à casa do Senhor. Então é essa desordenança que acontece, que muitos são envergonhados, são escandalizados. Mas a palavra do Senhor é pura e verdadeira, ela não falha. Se você ouve as palavras e a pratica, assim como Jesus falou, você colocar em prática, ela dá o efeito que é para ser. Então você tem que viver a palavra, de acordo com a palavra. Então muitos ignoram, escondem as partes aqui principal. A doutrina certa é essa: trabalhar e para sustentar do seu próprio pão. Se não trabalha, não come. Então você verá, você sentirá na pele e saberá. Então a palavra do Senhor é justa, por isso que diz: o Senhor é justiça. Ele é tardio em irar-se, mas é justiça. Então se você quer viver conforme a palavra de Deus, então peça o entendimento e pratica, como Jesus falou: santifica-os na verdade. O que é a verdade? A palavra. A palavra do Senhor é a verdade. Se santifica nela. Então aqui ele está falando, Paulo está mandando uma carta ali porque tinha aqueles irmãos, né? Então, imagine isso aí era naquele tempo. Imagine agora como que está. Então é por isso que muitos são envergonhados, são falados aí. E aí as pessoas vai e faz uma generalização, né? Generaliza tudo. Fala: porque fulano é assim, todos são assim. Quando eu não conhecia a palavra, eu também falava. Falava que todo pastor era ladrão, todo crente é preguiçoso, eu falava tudo isso. Hoje, conhecendo a verdade pela misericórdia do Senhor, hoje eu falo. Hoje está aqui eu para dar testemunho, para pregar a palavra, conforme o Senhor tem me falado, mas vivendo de acordo com a palavra. Então tem mesmo, eu já tive experiência de irmãos que quase todo dia estava lá. Eu não conhecia, eu estava recente no Evangelho. Quando a gente dá uma coisa, a palavra diz: mais feliz é quem dá do que quem recebe. Então eu de todo coração comprei uma cesta básica com o irmão, com filhos e tudo. E eu vi aquela situação, fiquei muito triste. Então eu também estava desempregado nessa época. E eu comprei uma cesta básica, dividi com ele. E aí um dia eu fiquei orando a Deus: Senhor, me dá entendimento, me ajuda. Como é que um irmão vive desse jeito, com tanta criança e não tem uma porta? Meu Deus. Aí eu orei a Deus e falei com Deus, né? Falei: vou tirar uns currículos e vou convidar o irmão para a gente procurar emprego. E aí fiz, conforme, dentro da palavra, orando, e tirei uns currículos. E aí chamei o irmão, ele foi lá me pedir um dia, eu acho que foi pedir um dinheiro para comprar um gás. E eu não tinha, eu estava desempregado, eu tinha aquele para procurar um emprego, para tirar os currículos. Aí eu falei para ele: irmão, vamos procurar emprego, vamos lá no centro, vamos dar uma volta, vamos procurar emprego. Quem disse que ele... Não, irmão, não sei o que, veio com uma conversa e sumiu. Aí eu falei: oh meu Deus, glória a Deus, Senhor, o Senhor me mostrou a verdade. Então assim, não me associei, mas sempre quando eu vejo, também não tenho como inimigo, mas sei que ali não quer. É a pessoa que vive de doações nas igrejas, tá numa congregação, no outro dia tá no outro, porque ele tá pedindo, tá querendo se alimentar. E as pessoas que não vigiam, os próprios líderes, que não conhecem, que não vigiam na palavra, aí fica dando comida e eles ficam pulando, rodeando de galho em galho. Eles não estão buscando, igual quando Jesus multiplicou, fez a multiplicação dos pães.
O Senhor foi para o outro lado do rio. Quando ele foi para o outro lado do rio, quando ele chegou lá, a multidão chegou junto. Aí Jesus falou: eu sei que vocês vieram aqui não foi por causa da libertação, né? Tipo assim, o Senhor explicou, né? Mas eu sei que vocês vieram atrás de mim por causa do pão que foi multiplicado. Então o Senhor já sabia que muitos estavam ali atrás porque estava tendo pão para comer ali, né? E aí o próprio Senhor Jesus falou isso. Lá na multiplicação do pão, o Senhor explica, né? Então assim, o servo de Deus, o cristão, aquele que teme a palavra, ele tem que viver a palavra. Tem que trabalhar, dar exemplo em tudo. Porque pelo seu fruto vos conhecereis. Então nós temos que observar pelos frutos e dentro da palavra. Porque aquele que recebeu o Espírito Santo, que crê, que foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, e vive uma conduta, Deus abençoa, Deus honra. Assim como José foi preso lá na prisão, Deus abençoa. Onde ele colocava a mão, prosperava. Porque o coração dele estava reto perante o Senhor. Ele temia o Senhor, ele vivia a palavra. Então, esses que vivem desordenados é os que envergonham a palavra do Senhor. Então, por isso que Deus não trabalha nessas vidas. Não tem como ela ir para frente, porque ela não está preocupada em observar a palavra, em ganhar almas, mas está preocupada com a sua vida ali de desordenado, né? Não quer trabalhar, não dá exemplo em nada. Então, não tem como Deus agir, né? Mas nós não temos eles como os inimigos, mas a gente tem que falar sempre a verdade. Então, a nossa conduta é que nos mostra, né? Pelos seus frutos vos conhecereis. Então, irmãos, essa é a palavra. Eu creio que todos aprenderam. Essa palavra serve para aquelas pessoas também que não é conhecedor, ou que é conhecedor da palavra e não é praticante. Mas em tudo na vida, quando a gente coloca nas mãos do Senhor, a gente vive, a gente tem que praticar, conforme a palavra nos ensina. Então, aqui eu creio que ficou bem explicado. E o nome do Senhor seja glorificado. Então, orar por aqueles irmãos que andam desordenado e sempre falar a verdade, né? Sempre, sempre. Porque a verdade, ela permanece. A verdade, ela prevalecerá. Então, assim, é trabalhar. Aquele que não trabalha, não coma. Então, para entender, para sentir na pele. Então, aqui da palavra já está ensinando muito bem, né? Então, tá cheio, irmãos. Tem. Mas nós não devemos julgar, para que não sejamos julgados. Devemos ensinar. Não devemos como inimigo. Então, nós temos que seguir a nossa conduta com o Senhor. Porque o alvo é Jesus Cristo. Amém? Todo lugar onde tiver ser humano, haverá falha. Todos somos falhos. Mas se você procurar viver conforme a palavra ensina, a praticar, você vai começar a entender e as coisas vão começar a fluir na sua vida. Os frutos vão começar a aparecer. Então, os frutos é da vida, da temperança, do Espírito Santo, né? Você vai ter entendimento, a sabedoria que vem do Senhor. E você vai viver uma conduta linda e maravilhosa, porque a palavra ela é pura e verdadeira. A palavra é espírito e vida. A palavra do Senhor não volta vazia. Então, que essa mensagem alcance o máximo de vidas e que venham meditar na palavra e entender hoje, nesse dia de hoje, o que a palavra nos ensina, né? Aqueles que ainda estão desordenados, que não querem trabalhar, esses meus irmãos, então busquem uma vaga de emprego, vão trabalhar e adorar o Senhor em espírito e em verdade, que o Senhor honra, porque Deus abençoa aqueles que traz o pão para dentro de casa, que trabalha e divide as coisas. Então, irmãos, no momento eu estou aqui, estou procurando uma vaga de emprego para poder me encaixar, né? Mas eu estou aqui na obra, eu estou fazendo o que Deus tem me falado. Então, assim, eu vou adorar o Senhor nos dias de sexta-feira e no domingo, que estamos tendo 2 dias de culto. Então, assim, estou procurando um emprego aqui próximo, onde eu moro, para poder trabalhar das 5 da manhã até as 3, para poder à noite estar disponível para a obra do Senhor. Então, eu sei que Deus está no comando de todas as coisas. Ele é a minha rocha. Então, todos aqueles que creem no Senhor, a palavra nos ensina assim, ó. Em Mateus 6, versículo 33, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, primeiro busca a Deus, busca entender a palavra, a praticar, a ganhar almas para o Senhor, a falar desse amor lindo, puro e verdadeiro, porque Ele coloca todas as coisas em ordem, todo. Nós nos afligimos, nós nos preocupamos, mas quando a gente tem a promessa, a misericórdia do Senhor, o Espírito Santo na nossa vida, Ele nos dá a calma e Ele nos direciona na paz, né? Que Deus abençoe a toda a família, a toda a vida, que há de ouvir essa palavra, que seja para edificar suas vidas, meus irmãos. Que Deus os abençoe e tudo é para a honra e glória do Senhor. Agradeço por estar tendo essa oportunidade, por estar postando esses vídeos no canal. E que Deus abençoe a todos, fiquem na santa paz e Deus abençoe a todos aqueles. Então coloque a sua vida em ordem, coloque em ordem, porque a graça do Senhor opera sobre nós. Ele direciona o seu caminho, tenha fé, busque somente adorar a Deus em espírito e em verdade, que todas as coisas Ele vai colocar em ordem, amém? Que Deus abençoe, pois se preocupe com a salvação de vocês e do próximo, porque a salvação vem pela graça, mas pelas obras também vos conhecereis que somos servos do Senhor. Então vamos viver como Jesus nos ensinou, em tudo dando exemplo, né? Nosso Senhor até mesmo nem deixou de pagar o imposto devido a César, como Ele deu exemplo, né? Dai a César o que é de César, mas dai a Deus o que é de Deus.
E glorificado seja o nome do Senhor. Então, dai a Deus o que é de Deus, e dai a do governo o que é do governo. Amém? Juntai tesouro no reino dos céus, onde nem a traça nem a ferrugem consome, onde o ladrão nem entra, e nem mina e nem rouba, né? Porque ali está o vosso coração. É assim que a palavra nos ensina. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na santa paz do Senhor. Que cubram vocês de saúde e paz, entendimento e obediência. Que Deus nos livre de todo mal, de todo engano. Guarde as nossas crianças, nossos idosos, a todos. Estejam debaixo da potente mão do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, todos sejam abençoados. Amém.